fui criado na igreja evangélica, não é? Então eu não era como vocês são, eu não era assim obediente como vocês, eu não cantava aqui na frente da igreja como vocês cantam, né? Mas os meus avós que me criaram foram me preparando para a vida de uma outra forma, da maneira deles, né? Fora da igreja evangélica. Eu já entrei na igreja evangélica depois de adulto, mas houve toda uma preparação para que eu chegasse até aqui. Aleluia. Eu vou contar um exemplo para vocês, eu posso, pastor? Pode. De quando eu era criança, olha, aprendam a ser sempre obedientes, principalmente também nas tarefas de casa. É verdade. E façam as tarefas de casa que os pais de vocês passaram, sabe? Com amor e com vontade mesmo, porque ali está sendo um aprendizado para vocês. Quando vocês crescerem, vocês já estarão aprendendo a lidar com a casa, com o dia a dia, com a vida de vocês, porque um dia também vocês vão crescer e vão ter famílias também, não é? Então a gente tem que ir aprendendo com os pais, com as mães, É como lidar no dia a dia com a casa. Olha, desde meus 5 anos de idade que eu já trabalhava ajudando os meus avós, não é? A minha avó, ela tinha uma horta comunitária lá no meu bairro. E eu estudava pela manhã. Eu chegava meio-dia, eu almoçava, descansava um pouquinho. 1h da tarde eu ia juntar estrumo de gado na rua, estrumo de gado onde as vacas ficam, encher os sacos e levá-la para a horta para adubar os canteiros, né? Então eu fazia isso. E depois eu tinha que aguar. Às vezes eu levava água no balde, às vezes dava certo ligar o motor quando tinha água no poço para aguar. E realmente era trabalhoso demais, né? Eu tinha que fazer o meu serviço do dia a dia. Eu tinha que fazer a minha parte, eu tinha que ser obediente, né? E chegava o momento, e na sexta-feira, tarde, às 4h da tarde, ir para os canteiros de cebola, de coentro, juntar coentro, juntar cebola, né? Preparar os molhos, para no sábado acordar 4h da manhã, para ir caminhando a distância de 2 km, para ir pegar um ônibus, para ir levar aquelas hortaliças para entregar lá na feira para os vendedores. Quantos aninhos o senhor tinha na época? 7, essa aí já foi de 7 a 9 anos que eu comecei a fazer isso, esse transporte, né? E aí eu tinha que ir, chegava lá, entregava as hortaliças, entregava os couves, as cebolas, os coentros, né? As berinjelas. Então eu já levava 2 sacolas assim para a feira, ó, grandona. Porque era o tamanho desse rapazinho aqui. E eu levava as 2 sacolas para a feira, chegava lá, entregava para o pessoal na feira, na parte que vende as hortaliças, né, as verduras. E aí as vendedoras recebiam, já tinha preparado já sua quantidade. Aí eu tinha que aguardar das 6h da manhã até 9h, para que elas terminassem a feira de vender, para poder prestar conta comigo. E aí eu já tinha levado no bolso uma lista de compras que a minha avó fazia. E eu tinha que dar conta do dinheiro da venda, pegar esse dinheiro para comprar a comida que era para o final de semana e para a semana, a mistura para levar para casa. Tá vendo, criança? Desde pequeno eu tinha que fazer isso, tá? E o meu avô, ele tinha o princípio de não comer carne aos sábados, ele só comia peixe nos sábados. E nessa compra que eu tinha que fazer, eu tinha que levar peixe para casa. Depois de todo esse sacrifício, depois tinha que caminhar com aquelas sacolas pesadas até o ponto de ônibus, para pegar o ônibus, para descer no ponto, depois caminhar até em casa. Eu ainda tinha que chegar em casa e fazer a coisa que eu mais detestava, que era limpar o peixe. Meu Deus do céu, que era um sacrifício muito grande. Mas ali a minha avó estava me preparando para a vida, me ensinando como é que fazia as coisas, né? De pequeno. E eu tinha que fazer, porque não tinha outra pessoa também. E aí eu ia lá, limpava o peixe, preparava, ticava, lavava, salgava, já deixava no ponto para ir para o fogo, né? Então a minha vida desde criança foi assim. Tinha que obedecer. Hoje as crianças, né, elas estão mais, sim, na minha época, eu apanhava. Era duro, era difícil. A minha avó não alisava. Não era fácil. Não podia dizer um ai fora, não podia correr nem 1 metro fora da linha. Era duro. Eu fui criado pelos meus avós, não tinha